Oi, amados do Pai. Hoje eu vou provar como a Bíblia é clara, objetiva, pontual e já vem mostrando a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo há muito tempo. Se você escolheu a esquerda, deve estar arrependido, né? Mas dá tempo de você pular para o lado direito. Fica comigo até o final que você vai entender do que eu estou falando. Eu sou a Cristiane Oliveira. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, porque eu estou assim pedindo para chegar esse mês a 2.000 seguidores. Vamos juntos espalhar as boas novas, lendo de Gênesis a Apocalipse todos os dias às 18 horas. Posso contar com você? Então, venha. Deixa seu like e compartilha com quem você ama, tá? Hoje a gente vai ler os capítulos 29 e 30 de Êxodo nessa Bíblia, nova Bíblia Viva. Esses capítulos, eles tratam da consagração dos sacerdotes e outros rituais, objetos sagrados, tá? E com essa Bíblia, você vai sentir muita diferença. Então, estão prontos? Podemos começar? Então, vamos à nossa leitura, Êxodo 29. Bom, consagre Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes da seguinte maneira. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito. Pegue pães e bolos feitos sem fermento e com farinha amassada. Pegue também bolos finos sem fermento, untados com azeite. Coloque-os numa cesta, depois traga as cestas, o novilho e os 2 cordeiros. Então mande Arão e seus filhos chegarem perto da porta do santuário e lave-os com água. Depois vistarão com as roupas especiais, que são o manto, a túnica bordada, o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico do colete sacerdotal. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Ontem eu postei no meu Instagram, no story do meu Instagram, a roupa e essa placa de ouro maciço que vai na testa de Arão, né? Você viu? Tá lá. Eu deixo a descrição aqui embaixo, tá? Bom, derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois, vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque neles as túnicas bordadas, os cinturões, os turbantes na cabeça. Assim você consagrará Arão e os seus filhos, que são 4, né? E serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo, diante do Senhor. Com o dedo, ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois, pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e queime tudo isso no altar. Mas o restante do cordeiro, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Depois, traga um dos carneiros, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o cordeiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois, pegue o outro carneiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça. Sacrifique o carneiro. Molhe com o sangue do carneiro a ponta da orelha direita de Arão. Preste atenção nesse detalhe, tá? E dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito de cada um deles. Borrife todos os lados do altar com o restante do sangue. Pegue um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e borrife essa mistura em Arão e nas suas roupas, e nos seus filhos e nas roupas deles. Assim,
Eles e suas roupas estarão santificados ao Senhor. Depois, tire a gordura desse cordeiro e parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino da cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor. Ai, o telefone está tocando, gente, desculpa. Depois tira a gordura desse cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Tá? Pegue também um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino da cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, apresente-as com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime essas ofertas no altar. É a oferta queimada do Senhor, é a oferta de aroma agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro para a ordenação de Arão e movam de um lado ao outro. Apresente-o com gestos rituais perante o Senhor. Essa parte pertencerá a você. Consagre o peito e a coxa do carneiro da oferta apresentada com gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar essas partes dos sacrifícios a Arão e seus filhos. É a contribuição obrigatória, permanente, que farão os sacerdotes das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para vesti-las quando forem ungidos e ordenados. O filho que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo, vestirá essas roupas durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário, eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão as coisas que foram oferecidas como sacrifício para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro, da ordenação ou do pão, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-la porque é sagrada. É muita instrução, gente, presta atenção. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados, de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar. Depois você derramará o azeite da unção sobre o altar, para a sua santificação. Durante 7 dias, faça o sacrifício pelo altar para consagrá-lo. Com isso, o altar será santíssimo, e tudo que encostar nele ficará santo. Agora, veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro à tarde. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros da melhor farinha misturada, preparada com 1 litro de azeite de óleo refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebidas, como de manhã. Será a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Tudo isso que a gente está falando é sombra
do que está por vir no Novo Testamento. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração à entrada do tabernáculo diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei o tabernáculo e o altar. Santificarei também Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E morarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nisso tudo, Deus está conversando com Moisés, lá no monte durante os 40 dias que ele subiu para receber todas essas instruções. Tá? E aí, nós lemos aqui, né, nesse detalhado ritual de consagração dos sacerdotes, a importância da preparação e da intenção ao se assumir um papel sagrado, né? Isso destaca assim, a seriedade, a dedicação que são necessários para estar a serviço tanto do povo, né, quanto de Deus. O sacrifício de purificação, consagração, como é que eu vou falar? Reforçam a ideia de que a presença divina requer assim um arco de purificação, de dedicação, né? Porque isso significa que o sacerdote ele precisa se apresentar puro e digno. O envolvimento de todo o povo no processo, né, de consagração, né, nos mostra a natureza, né, do culto e do serviço a Deus, destacando assim que os líderes espirituais eles servem em nome de todo o povo, né? Já visto os nomes de todas as tribos nas pedras de ônix, né, nos ombros que a gente viu no vídeo passado, quanto no peitoral, com aquelas pedras todas, né, no sumo sacerdote. E para servir ao Senhor é preciso estar consagrado, gente. A gente viu aqui, né, que Levi foi a tribo escolhida para essas funções todas. E Levi teve 3 filhos, né? E durante esses 40 anos em que eles estiveram no deserto, provavelmente foram montados e desmontados cerca de pelo menos 40 vezes todo esse tabernáculo, essa estrutura toda. E a gente viu aqui que todos os sacerdotes têm assim, uma roupa específica, mas o sumo sacerdote ele era diferenciado. Ele é aquele que aponta para Jesus, né? E a tribo de Levi que foi escolhida, Levi teve 3 filhos que viraram os coatitas, os gersonitas e os meraritas, né? E cada um deles vai desempenhar uma função distinta. Porque Deus é criterioso, gente. Com Deus não se brinca. Tem que ser tudo perfeito. E todos os levitas, eles servem ao tabernáculo. Mas nem todos poderiam servir como sumo sacerdote. Somente os descendentes da casa de Arão. Porque foi assim que determinou o Senhor, né? Vamos lá agora para o próximo capítulo, capítulo 30 de Êxodo. Então vamos lá. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. O altar deve ser quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Os chifres nas pontas, chifres é poder, unção, né? Livramento também, quem segurava o chifre não morria, né? Os chifres nas pontas e o altar devem formar uma só peça inteiriça, revista de ouro e a parte de cima, as paredes laterais e os chifres. Além disso, faça uma moldura de ouro. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, logo abaixo da moldura. Essas argolas servem para sustentar as varas utilizadas para carregar o altar. As varas serão de madeira de acácia, recobertas de ouro. Coloque o altar em frente ao véu
que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ela. Ali me encontrarei com você. Arão queimará nesse altar o incenso aromático todas as manhãs, quando vier preparar as lâmpadas, e também à tarde, quando vier acendê-las. O incenso será queimado continuamente perante o Senhor, de geração em geração. Não ofereçam o que não seja meu nesse altar, nem ofertas queimadas, nem oferta de cereais. Também não apresente ofertas de bebida sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de propiciação sobre os chifres do altar, com o sangue do animal sacrificado, para tirar os pecados do povo. Vai vendo, tá? Isto será feito pelas gerações. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: quando você fizer o recenseamento do povo de Israel, preste atenção. Cada israelita terá de pagar o seu próprio resgate ao Senhor quando for contado. Dessa maneira, nenhuma praga virá sobre eles quando a contagem estiver sendo feita. Todo aquele que passar pelo recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que é de 12 gramas de prata, que era um ciclo de prata, né? Os 6 gramas serão uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e for registrado no recenseamento dará essa oferta ao Senhor. O rico não dará menos de 6 gramas, nem o rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor, quando pagarem pelos pecados da sua vida, receba dos israelitas o dinheiro dessas ofertas pelo perdão dos pecados e use-o no serviço do tabernáculo. Assim, as ofertas pelos pecados feitas por suas vidas serão sempre lembradas diante do Senhor. O Senhor continuou falando com Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze entre o santuário e o altar, e encha-a de água. Arão e seus filhos devem lavar as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem no santuário ou quando se aproximarem do altar para prestarem serviços ao Senhor. Apresentando-se uma oferta queimada ao Senhor, terão de lavar-se com água para que não morram. Preste atenção. Com Deus não se brinca. Eles, pois, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isso é lei permanente para Arão e os seus descendentes de geração em geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as mais finas especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de cálamo aromático, 3 quilos de cássia aromática, com base no peso padrão do ciclo do santuário, e aproximadamente 5 litros de azeite de oliveira. Entregue tudo aos perfumistas especializados para prepararem uma mistura de aromas, que será o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Deste modo, você consagrará todas essas coisas e elas se tornarão santíssimas. E tudo o que tocar nelas se tornará santo. Use também o óleo da unção para derramar em Arão e em seus filhos e consagre-os
para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado, para a unção, geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem. E não fabriquem este outro óleo com a mesma fórmula. Esse óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar óleo com essa fórmula ou ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. O Senhor Deus ordenou a Moisés a respeito do incenso, dizendo: junte as seguintes essências: estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática. Tempere com sal puro e santo, segundo a arte do perfumista. Moa uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso em pó em frente à arca da aliança no tabernáculo, onde me encontrarei com você. Considerem esse incenso santíssimo. Ninguém deve usar essa fórmula para fabricar incenso para uso particular. Considerem-no sagrado, dedicado ao Senhor. Quem fizer incenso parecido para usufruir do seu aroma será eliminado do seu povo. Uau! A gente viu que o altar do incenso e a sua queima contínua simboliza a oração como um ato constante, sempre subindo a Deus como aroma suave. Isso nos mostra também e nos ensina a necessidade de manter essa devoção, né? Esse relacionamento com o Pai, né? E o imposto de meio ciclo para o resgate da alma demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, não tem diferença. Todos somos iguais perante Ele. Né? Promovendo a ideia assim, de que cada vida tem um valor significativo e merece redenção, apesar dele ter nos dado livre-arbítrio. Então Deus nos dá a oportunidade de decisão, cada um vai fazer quem quer, o que quer, mas o imposto era igual, tanto para o rico quanto para o pobre, né? E o óleo da unção sagrada é a presença contínua de Deus, mostrando para a gente que a santidade deve ser uma parte assim, permanente, e também tangível na nossa vida espiritual, né? E esse óleo era aplicado, preste atenção, na orelha direita, no polegar direito e no dedo direito do pé. Isso para significar que tanto ouvir, quanto fazer, quanto caminhar precisam ser santos. E a gente pode concluir com isso, né? Que o lado direito é o lado divino, é o lado que o Senhor escolheu. A Bíblia é muito clara, pontual, já vem mostrando a diferença do lado direito para o lado esquerdo há muito tempo. Você lembra que sempre que nos filmezinhos queriam demonstrar o anjinho e o diabinho tentando influenciar a decisão de alguém e falando no ouvido deles, né, para com que aquela determinada pessoa agisse de uma maneira ou de outra? Então, eles sempre apareciam, o anjinho estava sempre do lado direito e o diabinho estava sempre do lado esquerdo. Não sei se você já viu filmezinhos assim, eu já vi vários. Então, se você escolher o lado errado, se você escolher o lado esquerdo, ainda dá tempo de você mudar. Para um bom entendedor, minha palavra basta, né? Porque nada vai ficar encoberto e tudo será revelado, gente. O problema é que os fariseus, né, eles simplesmente transformaram esse ritual todo que Deus ordenou e colocou em legalismo, tirando a essência do próprio Deus. Então,
porque tudo que a gente está vendo aqui é muito importante para o nosso entendimento. Vale a pena. É cansativo, é uma leitura grande, mas é importante, porque a gente nunca mais vai esquecer desses detalhes. E basta uma vez para a gente conhecer isso. Então, vamos orar? Então, vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai, por todas as suas lições, pelo seu zelo, pelo seu cuidado conosco. As suas orientações, Pai, são assim pontuais. E se a gente não tivesse lendo o Antigo Testamento, eu acho que nós jamais teríamos uma compreensão completa do Novo Testamento, Senhor. Porque tudo que a gente está vendo aqui é uma sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. E nós te agradecemos, Pai, por ser tão didático, nos mostrar Jesus, Yeshua, o nosso sumo sacerdote, único que está intercedendo por nós ao lado do Pai. E não nos comprou a preço dos cordeiros que eram queimados de manhã e à tarde por Arão, aqui em Êxodo, né? Mas com seu próprio sangue, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai, Senhor, obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente, ó. Um beijo para você, não quero que o vídeo fique mais longo. Lembra de deixar o seu like, de compartilhar com quem você ama e de me ajudar a chegar a 2.000 seguidores nesse canal do YouTube. Vamos espalhar a verdade, porque daqui a pouco essa Bíblia daqui pode não estar mais entre nós. E ela é o GPS que vai nos levar ao caminho de volta para casa, tá bom? Beijo, fui. Amanhã tem mais. Tchau.